Então hoje nós vamos falar sobre esteatose hepática não alcoólica. Por que nós chamamos esteatose hepática não alcoólica? Não que a alcoólica também não esteja ligada à resistência insulínica, ela também está. Mas a alcoólica ela é mais conhecida, né? É mais sabido que o álcool danifica o fígado. E não existe nível seguro, a verdade é essa. Embora queira se romantizar o álcool, né? Às vezes queira se dizer até que algumas bebidas são benéficas. Quem toma aí vinho querendo obter resveratrol está tomando mais veneno do que solução, porque a quantidade de resveratrol no vinho é muito pequena decorrente da toxicidade do álcool. Essa é a grande verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas a gente tem que ser verdadeiro aqui e responsável. O álcool tem toxicidade para o organismo, inclusive para o fígado. Mas aqui nós não vamos falar dessa toxicidade alcoólica, que é mais comum. Vamos falar da toxicidade não alcoólica, a esteatose hepática não alcoólica, que é uma doença conhecida como o fígado gorduroso, ou quem tem gordura no fígado. Então, na esteatose hepática, o que acontece é um acúmulo de gordura dentro da célula do fígado. A célula do fígado ela processa diversas reações metabólicas, né? E nesse processamento, quando ela é sobrecarregada, ela não consegue processar o excesso de produção mesmo hepática de gordura. E aí ela começa a acumular. Então, assim como essa pessoa geralmente acumula gordura em outras partes do corpo, e aí, no caso da resistência insulínica, principalmente na região central, na região ali do tronco, é o famoso pneuzinho, a barriguinha, né? Essa região é a mais perigosa, né? Que a gente chama de obesidade central ou obesidade visceral. Ela vai estar acumulada no fígado também. E esse acúmulo de gordura é conhecido como esteatose hepática. A partir de agora, nós vamos iniciar essa aula que é extremamente importante e que eu ouso dizer, todo mundo que está querendo emagrecer tem algum grau de esteatose hepática. Todo mundo que está precisando emagrecer verdadeiramente, está com excesso de gordura corporal, com peso aumentado ou com peso normal, porque existem muitas pessoas com peso normal, IMC normal e aumento de gordura corporal. Adiposidade aumentada associada a peso normal. E cuidado, né, aquele falso magro, que se pesa na balança, tá, o IMC dele está tudo ok de acordo com a altura, mas, no entanto, o percentual de gordura está aumentado. Então, a pessoa tem um peso normal, mas o peso dela percentualmente é maior em gordura, apesar de estar aparentemente magro. Então, cuidado aí com os falsos magros que acham que estão fora aí da jogada aí da necessidade de emagrecer e de ter uma vida mais saudável. Então, essa doença ela está ligada, eu digo virtualmente que quase todo mundo que está com algum grau de adiposidade aumentada, ou seja, excesso de gordura corporal, tem algum nível de esteatose hepática. Ah, mas eu não tenho, doutor. Provavelmente você não sabe que tem. É mais provável que você não saiba que tem do que você não ter de fato, se você está nesse grupo de pessoas que precisam emagrecer. A principal causa de gordura no fígado, que se não tratada vai levar a uma esteatohepatite, que aí já é um grau de inflamação, e se não tratada vai levar a cirrose hepática, hoje não é mais o álcool, né? A gente vai aprender aqui quais são os elementos que estão na alimentação que podem ser tão ou mais tóxicos do que o próprio álcool. Isso não quer dizer que o álcool não seja tóxico, eles são também tóxicos, tá? Então, hoje em dia, as pessoas já se conscientizaram mais que o álcool é mais tóxico, reduziram o consumo de álcool, mas aí o consumo de outros elementos que muita gente acha que são saudáveis, né, vai levar a essa doença. Eu vou começar aqui já dando um exemplo para vocês, tá? O famoso suquinho de laranja. Então, a turma chega aí no restaurante, enche o peito para falar. Garçom, por favor, me traz um suco de fruta natural, seja um suco de laranja, um suco de uva, e enche a boca para falar, achando que está ali pedindo algo que é saudável. E aí a gente vai descobrir aqui, dentro dessa aula, que esse pode ser um dos principais fatores da gordura no fígado e do aumento de peso. Então, aquela pessoa pede um suco de fruta natural, e imagina o seguinte, qual que é o raciocínio que embasa essa solicitação da pessoa? Ela pensa, é suco de fruta, fruta é natural, portanto, é saudável, né? Só que o suco de fruta, já por definição, ele já não é natural. Por quê? Natural é você comer a fruta, chupar a fruta, no caso, né? Comer o bagaço da fruta. Isso é natural.
A partir do momento que você extrai uma parte da fruta, deixa a outra para trás, inclusive coa, né, qualquer vestígio de fibra que tem ali na fruta, e toma aquele suco concentrado, já deixou de ser natural. Você toma um copo de suco de laranja, por exemplo, ele não tem uma laranja só, né? Geralmente tem 3, 4, 5, às vezes até 6 laranjas ali. Essa pessoa provavelmente não chuparia 6 laranjas, não chuparia 4 laranjas. Mas tomar o suco de 4, 5, 6 laranjas, ela toma. Então, ela está tomando uma sobrecarga de uma parte da fruta que tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. E aí a gente vai ver aqui que a frutose está relacionada com a resistência insulínica, com a gordura no fígado, e não tem fibra. Então, esse suco já não é saudável há muito tempo. Ah, mas eu não coloquei açúcar no suco. Mas açúcar para quê? É frutose pura aquilo ali. Né? Mesmo que esteja azedo, tem muito açúcar. Então, o fígado não vai conseguir, muitas vezes, metabolizar aquela sobrecarga de frutose. E a frutose, especificamente, entre os açúcares, que nós temos vários açúcares. Temos a frutose, tem a glicose, né? Tem a lactose. Então, dentre os açúcares que nós temos, a frutose é um dos mais tóxicos para o organismo e para o fígado. Inclusive, é um dos que mais promove a resistência insulínica, que seria o bloqueio da ação da insulina no seu receptor celular, impedindo a ação dela, fazendo com que os níveis de açúcar no sangue subam, e aí o pâncreas reativamente vai produzir mais insulina, e aí a gente vai descobrir que a insulina é um dos principais estimulantes de gordura no corpo. Esse indivíduo vai passar a acumular gordura mesmo que ele não esteja comendo nada de gordura, porque o principal fator gerador de gordura no corpo não é a gordura da alimentação. A frutose, inclusive, é um dos principais elementos que vai fazer com que o corpo fabrique gordura por conta própria a partir do açúcar. Mas quando eu falo açúcar, não é só o açúcar que a gente põe na refeição, tá, pessoal? Açúcares eu estou falando em forma geral, como carboidratos refinados. Vocês vão encontrar em alimentos doces, mas muita coisa que é salgada, inclusive. Hoje em dia, a gente tem açúcar incorporado em tudo, inclusive alimentos salgados, né? E tudo que é derivado do amido, tudo que é derivado dos farináceos, né? Então, a gente inclui aí no grupo dos açúcares. Eu estou falando de uma forma genérica aqui, então, quando eu falo açúcares. Não é aquele açúcar de mesa somente, também. Você está aí, a frutose, dentro desse grupo dos açúcares, é um dos que mais promove a produção de gordura no fígado. Né? Os açúcares, eles doam um componente que chama glicerol. E esse glicerol é fundamental para a produção dos triglicérides. Né? Olha como é que o nome é parecido. Por que chama triglicérides? Porque tem uma cadeia de glicerol com 3 cadeias de ácidos graxos acopladas. Né? Então, triglicérides. E aí, essa gordura corporal, inclusive do fígado, é produzida principalmente a partir da ingestão dos açúcares. Aqui, ainda mais importante, a frutose. A gente sabe, né, que a gente chama de esteatose hepática quando mais de 5% das células do fígado, que a gente chama de hepatócitos, estão com gordura. A gente vê até que nessa figura, essas bolinhas brancas que vocês veem aqui, são as gotículas de gordura dentro da célula do fígado. Então, as células do fígado não têm que ter gordura nenhuma, né? Mas quando essa pessoa está com um fígado gorduroso e você faz um exame microscópico, uma biópsia, e vai no microscópio e olha, você vê as células do fígado e aí no meio delas várias gotinhas de gordura. E isso já predispõe esse fígado a uma disfunção. E o que é pior, ele não vai prejudicar somente aquele órgão, ele vai levar a um efeito em cascata que vai prejudicar todo o organismo. O metabolismo do fígado vai ficar prejudicado, então é um órgão que centraliza o metabolismo, e vai levar a disfunções hormonais em série, né? Entre elas, a das mais importantes, a resistência insulínica. A gente tem a esteatose associada à disfunção metabólica, que é dessa que eu estou falando hoje principalmente, né? Então, a gordura no fígado associada à obesidade, ou diabetes, ou dislipidemia. E a prevalência global dela, né, é em torno de 24%. Eu até acho que esses dados aqui são um pouco, assim, conservadores, são um pouco bondosos demais com a realidade. Eu acredito que essa prevalência global, que seria a quantidade de pessoas no mundo que tem gordura no fígado, seja maior do que 24%. Mas talvez porque em alguns países ainda a alimentação ainda está mais saudável e talvez eles puxem essa prevalência para baixo. Mas se a gente pegar um país como o Brasil, podem ter certeza que os índices são muito maiores, né? E aí ele fala aqui, com maiores taxas no Oriente Médio e na América do Sul,
exatamente onde nós estamos. É o que eu estou comentando com vocês aqui. Em obesos, a prevalência muda. Então, em pessoa que está com obesidade ou sobrepeso, a prevalência já sobe de 60% a 90%. Ouso dizer que, se não 100%, quase 100% das pessoas que estão querendo emagrecer têm algum grau de esteatose hepática. A não ser que essa pessoa esteja se cuidando só porque, enfim, já está bem e quer melhorar ainda mais. Mas aquele que precisa emagrecer, que tem algum grau de excesso de gordura corporal, provavelmente tem algum grau de excesso de gordura no fígado também. E naquelas pessoas que têm alteração de colesterol, hipercolesterolemia, 27% a 92%. Diabetes tipo 2, que está estreitamente ligado com a resistência insulínica, com a obesidade e, consequentemente, com a gordura no fígado, varia de 28% a 70%. Esses índices de 28%, eu acredito que devem ter sido um estudo aí que não foi muito bem feito, porque essas doenças quase que coincidem. Então, não faz sentido uma pessoa ter diabetes tipo 2 e não ter nenhum grau de esteatose hepática, né? Porque são os mesmos fundamentos que criam o diabetes tipo 2, criam a gordura no fígado, né? Resistência insulínica, obesidade, enfim, disfunções hormonais muito semelhantes, né? Então, a gente vê aqui no gráfico que a prevalência aí, né, nessas três condições que são mais frequentes na população, que é o diabetes tipo 2, hipercolesterolemia ou hiperlipidemia e obesidade, chega a níveis assim acima de 60%, e chegando às vezes até quase 100%. Então, olha como isso é importante na vida das pessoas. E grande maioria nem sabe que tem. Por quê? Isso não aparece muito em exame, né? Se não é feito um pedido de exame muito específico, não se vê, e às vezes até pedindo o exame não se detecta. Tem que ter uma abordagem, uma investigação muito voltada, a não ser que seja em quadros mais avançados, para que se perceba essa esteatose hepática, que tem grau leve, moderado e grave, né? Então, principalmente nos graus leve a moderado, é mais difícil detectar ela assim casualmente, né? Qual que é a patogênese, qual que é o mecanismo, né, que leva a essa gordura no fígado? É exatamente a alteração na ação de um hormônio fundamental para a nossa saúde, chamado insulina. Sem insulina, nós não sobrevivemos, porque a insulina é o hormônio que faz com que os nutrientes possam entrar dentro das células. É isso que ela faz. Então, muita gente fala assim, a insulina é para baixar o açúcar no sangue. Não, pessoal. Ela não é só para isso. Isso é um dos efeitos colaterais da ação dela. Na verdade, a ação da insulina é abrir as comportas da célula para que ela possa receber os nutrientes que estão ali, ou na corrente sanguínea, ou no líquido intersticial de um órgão, né? Então, essas células precisam receber o nutriente, e elas são fechadas, a célula não é aberta, tudo que está em volta dela entra dentro dela, né? Até por uma questão de proteção. A célula tem um bloqueio. O que acontece? Ela tem portões, que a gente chama de canais específicos, que precisam se abrir para que esses nutrientes entrem, para serem metabolizados, seja a glicose, que é um dos principais combustíveis do corpo, seja os triglicérides, que também podem ser combustíveis quando há um equilíbrio hormonal adequado. Então, a célula passa também a queimar o triglicérides como fonte de energia. Os aminoácidos para construção de proteínas, de enzimas, construção muscular, de colágeno, enfim. Para que a célula receba esses nutrientes, ela precisa da insulina. A insulina vai lá, se liga num receptor que fica na superfície dessa célula, e esse receptor promove a abertura desses canais, que a gente chama de GLUT, no caso mais especificamente nas células em geral, GLUT4. Quando há uma resistência à ação desse hormônio, esses nutrientes não entram nas células, eles começam a subir na corrente sanguínea, inclusive a glicose, e aí é uma produção aumentada da insulina, o que faz com que a pessoa comece a virar um acumulador de gordura corporal. Eu falo que ela entra em modo de armazenamento de energia. Ela não queima os estoques que ela tem, né? Ela fica desenergizada, não consegue queimar os estoques e fica só acumulando. Mesmo que ela esteja precisando queimar um pouco, mas ela não consegue, porque a insulina em excesso faz isso. A insulina nos níveis normais, ela é nossa aliada, e sem ela nós não sobrevivemos. Mas em níveis elevados, ela vai trazer transtornos, e aqui está uma das doenças mais ligadas a esse transtorno do excesso de insulina corporal. Então, a resistência insulínica aumenta o que a gente chama de gliconeogênese e lipogênese. O que é gliconeogênese e o que é lipogênese? A gliconeogênese é a formação de glicose e glicogênio, consequentemente, é o estoque de açúcar no corpo. Só que o nosso corpo, ele consegue estocar um nível limitado de açúcar, né, na forma de glicogênio. E dali para frente, o que ele vai fazer? Quando ele chega nesse limite? Esse limite chega muito rápido. Questão de 1, 2 horas ali, ou até menos. Esse limite, quando ele é ultrapassado, e normalmente quem está com excesso de insulina
já está com esse limite ultrapassado, passa a haver o acúmulo de nutrientes sob a forma de gordura. Ele vai naquele estoque inicial de açúcar, que é limitado, dali para frente vai estocar infinitamente na forma de gordura. Aí a gordura não tem limite para o estoque dela. Ela é ilimitada. Quanto mais a pessoa estimular esse hormônio, mais ela vai estocando gordura, e isso não tem um limite pré-determinado, como tem o açúcar, que é um limite muito estreitinho, muito pequeno. Então, a resistência insulínica aumenta a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros elementos, e o seu depósito na forma de glicogênio, mas como eu já falei, isso é limitado. E o que é pior, aí vem a parte mais negativa, a lipogênese, que é a formação de gordura, na maioria das vezes, de novo, a partir dos carboidratos. Então, tem muita gente cortando gordura aí, não vai adiantar muito. Por quê? Se não cortar a gordura tóxica, que é essa precisa ser cortada, mas se cortar todas as gorduras, e aí boa parte delas vai ajudar no emagrecimento, essa pessoa vai virar um acumulador de gordura corporal. Por quê? Porque ela vai produzir gordura a partir do carboidrato que está em excesso, sob estímulo da insulina. Então, o que acontece? A pessoa entra no quadro de obesidade, né? E aí, isso está ligado à resistência insulínica, que leva a aumento ainda maior da produção de gordura no corpo e acúmulo de ácidos graxos, né? No fígado, de triglicéridos, no fígado e em outras partes do corpo, né? E leva a estresse oxidativo, inflamação, por fim, levando a doença hepática não alcoólica. E depois, se não tratada, a fibrose hepática, que vai levar a cirrose, o quadro aí gravíssimo, né? Então, a disfunção insulínica, ela leva à captação de ácidos graxos livres e à formação mesmo de triglicérides no abdômen, entre meio às vísceras e no fígado. E aí vem a esteatose hepática, né? Então, a gente tem que lembrar, e todo esse quadro vai levar a um quadro de estresse oxidativo, inflamação e fibrose. Por fim, culmina com um quadro de cirrose, que é mais grave, né? E aqui quero comentar sobre a frutose, né? Que é tão comum, e a gente pede o suco de fruta sem açúcar, achando que está fazendo uma grande vantagem. Então, a ingestão elevada de frutose, e já alerto vocês ingerem frutose sem perceber. Às vezes, num ketchup, que era para ser saudável. Você pensa, o que é o ketchup? Né? É tomate, né? Tudo. Não, parece que é uma coisa saudável. Só que não, né? Porque nós temos hoje, em quase todos os alimentos, principalmente industrializados, a gente tem o que a gente chama de HFCS. O que é isso? Xarope de milho rico em frutose. Infelizmente, uma forma barata de adoçar os elementos. E aí, vários elementos têm esse xarope de milho rico em frutose. Né? Você vai encontrar isso, às vezes, numa mostarda, num ketchup, em coisas que nem são doces, né? E você também vai encontrar isso em coisas doces também, em sucos de fruta, nesses sucos de caixinha, né? Então, a ingestão elevada dessa frutose, que está tanto em coisas doces, elementos doces, no suco de fruta natural e também nos elementos industrializados, você vai fazer o quê? Provocar um estímulo excessivo de insulina, vai aumentar a formação de gordura no organismo inteiro, a partir do carboidrato e de triglicérides. Então, a frutose é absorvida via um dos portões que eu expliquei para vocês, né? Um dos canais lá, que é o GLUT2 e 5, independente de insulina. Os açúcares precisam da insulina para entrar na célula, mas a frutose não. Né? E aí ela vai entrar com ou sem insulina e vai ser metabolizada no fígado. Esse metabolismo da frutose vai diminuir os estoques de energia do corpo, que são moléculas de energia que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, né? E vai aumentar uma via metabólica que leva ao estresse oxidativo, que inclusive aumenta o ácido úrico. Então, muita gente que está com ácido úrico aumentado aí por excesso de consumo de carboidrato. E aí a pessoa está tirando carne da alimentação, achando que é isso que vai resolver. Tirando víscera, mas está lá comendo bastante cereal, bastante carboidrato refinado e não vai sair do ciclo vicioso se não entender de onde está vindo o problema. E esse aumento do ácido úrico e o excesso de frutose consumidos vão estar intimamente ligados a essa gordura no fígado não alcoólica. Esteatose não, doença hepática não alcoólica ou esteatose hepática não alcoólica e, consequentemente, a doenças cardiovasculares que vêm associadas com isso. Diabetes mellitus, pressão alta, triglicérides aumentado, alteração de colesterol, hiperoxidação do colesterol, a própria obesidade, aumenta a circunferência abdominal, né, da obesidade central. Então, olha como que é importante vocês entenderem
como que às vezes questões que são aparentemente inócuas, inofensivas, como a questão da frutose, a questão do suco de fruta natural, né, pode causar, né, um acúmulo de gordura corporal absurdo, mesmo se a pessoa não estiver ingerindo nada de gordura. Aliás, principalmente se ela não estivesse ingerindo nada de gordura na alimentação. E qual é o impacto e a comorbidade associado com a gordura no fígado? São todas aquelas doenças que nós conhecemos que estão relacionadas com obesidade também, porque a via central é a mesma, né? É o que eu falo, a árvore é uma só. Existe um tronco único e vários galhos. Então tem um galho que é obesidade, outro galho que é pressão alta, outro galho que é fibromialgia, outro galho que é dor lombar crônica, dor crônica em várias partes do corpo, tanto em articulação quanto não em articulação, como o caso da fibromialgia, doenças autoimunes, alterações do colesterol, alterações do triglicérides, doenças do ciclo menstrual, como ovário policístico, infertilidade associada a ciclos anovulatórios. Isso aí não tem fim. Doenças do aparelho digestivo, doenças renais, enfim. E as cardiovasculares, obviamente, que estão ligadas à obesidade. Então, olha só quantas doenças estão ligadas à doença, à esteatose hepática. E olha para vocês verem, 20% dos casos evoluem para hepatite não alcoólica, a doença do fígado mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a esteatose ela é reversível, mas se não tratada, ela evolui para esteatohepatite e cirrose hepática. Né? Então, 15% evolui para fibrose avançada, que já é o quadro de cirrose hepática que não tem mais reversão. Ele progride independente do estímulo. É claro que se o estímulo diminuir, ele vai progredir mais lentamente, mas continua progredindo. Então, a partir de um certo ponto, não tem como voltar atrás. Você tem que ali controlar a progressão. E aí as principais causas de mortalidade de quem tem esse problema são doenças cardiovasculares e câncer. Não por acaso, porque tanto as doenças cardiovasculares quanto o câncer estão ligados à obesidade, estão ligados à resistência insulínica. E aí as associações são o que eu já falei para vocês. Síndrome de ovário policístico, doença renal crônica, pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, a síndrome metabólica, que já é um conjunto, né, de triglicérides alterado, HDL baixo, LDL aumentado, a obesidade central, principalmente, pressão alta, diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Olha como que uma coisa está conectada com todas as outras, tanto como causa quanto consequência. E, na verdade, aqui são vários ramos da mesma árvore. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente trata a base, a gente acaba tratando tudo. Então, você pega uma pessoa ali que está com o ácido úrico aumentado, a ferritina alterada, pressão alta, um abdômen aumentado, ou um culote ali aumentado, né? O mesmo obesidade em forma de pera também está relacionado com essas questões, com menor intensidade, mas está também. É um ovário policístico, um diabetes, e tem o fígado gorduroso, na verdade, são manifestações de um mesmo processo. E aí, no diagnóstico, né, o que a gente vai fazer? Em pacientes que já têm esse perfil, obesidade, diabetes ou síndrome metabólica, eles devem ser triados, porque, como eu falei para vocês, chega a 90% a coincidência, né, a sobreposição dessas doenças. Né? Então, se uma pessoa pode ter até 90% de chance de ter uma doença, ela tem que ser triada, ela tem que ser já naturalmente analisada para aquilo. Tem índices, né? Não vou entrar em detalhe aqui com vocês, o objetivo aqui não é ensinar diagnóstico, né? Não é aula para profissionais de saúde, mas tem índices que a gente faz ali para calcular, o índice FIB4, né? Que a gente usa como parâmetros da idade, a dosagem de algumas enzimas do fígado, como a AST, a ALT, e a dosagem de plaquetas para estimar grau de fibrose desse fígado, né? Exames que é feito com ultrassom, como a elastografia transitória. O próprio ultrassom ele tem baixa sensibilidade para esteatose leve, só em casos mais moderado ou grave que vai aparecer. Mas quando é feita a elastografia, que é um ultrassom específico, onde você faz uma compressão e faz índices ali, vê o quanto que aquele tecido do fígado está elástico ou não, se está mais duro ou mais molinho, mais elástico. Então, o examinador vai fazer os níveis lá, os índices, e vai determinar se tem algum grau de fibrose ali. A ressonância magnética também é usada para fazer esse diagnóstico. Diagnóstico definitivo, absoluto, é a biópsia. Mas na grande maioria dos casos não é necessário ser feito, porque esses outros exames já são muito fidedignos dentro de um quadro clínico que sugere, e a biópsia é invasiva. Ela deve ser guardada só para casos mais complexos, aí, onde que haja até suspeita de outras doenças, né? E o que é o tratamento?
né, da gordura do fígado. Vamos falar aqui de forma bem assim, até tosca mesmo, uma forma até tão direta que parece tosca. É redução de peso, é emagrecimento verdadeiro. Não é redução de peso de qualquer forma, como eu sempre explico para vocês. É o emagrecimento verdadeiro, que significa redução de percentual de gordura. Eu falei para vocês no início da aula que é possível que a pessoa tenha peso normal e, no entanto, tenha um percentual de gordura aumentado. Então, essas pessoas, elas estão aparentemente bem, mas na verdade não, né? Não estão de verdade bem, porque elas têm um aumento de gordura corporal, apesar de estar com IMC normal. Então, aqui a gente fala em redução de gordura corporal, até mais do que redução de peso. Significa reduzir medidas, mais do que reduzir peso, e aí pode até, né, inclusive, vir com a redução de peso. Mas o mais importante é reduzir gordura corporal, que é através do emagrecimento verdadeiro. E aí muita gente entra, né, nas falácias aí de emagrecimento, que aí tem muitas, né? O que mais existe hoje em dia são falácias do emagrecimento, né? E aí começam a fazer dietas com restrição calórica excessiva, que não vão levar a nada, né? Vão passar fome para emagrecer, e aí a gente vai entrar naquilo que a gente sempre fala aí do emagrecimento falso. Essa pessoa vai perder provavelmente mais massa magra do que gorda, o percentual de gordura acaba aumentando, porque ela perde mais massa magra do que gorda, e no final o metabolismo dela vai lá para o chão, ela entra em modo de hibernação. Da próxima vez que ela tentar fazer um novo emagrecimento, vai ser mais difícil emagrecer e mais fácil engordar de novo. Geralmente essa pessoa recupera o peso duplicado ou triplicado. Então a gente está falando aqui de um tratamento de emagrecimento verdadeiro, que trate a causa, né, básica, raiz, que aqui no caso é resistência insulínica, junto com todos os outros hormônios que estão relacionados, alteração de cortisol, alteração de leptina, de grelina, né, alteração de hormônios intestinais, que são importantes, e a gente precisa modular a flora intestinal e melhorar a produção desses hormônios que a gente chama de incretinas, a sensibilidade a hormônios como a sensibilidade à leptina no cérebro, para voltar a fazer esse indivíduo a ter saciedade, sentir saciedade, reduzir fome. Então a pessoa fica brigando contra uma coisa que é hormonal. Aí a pessoa fica apontando o dedo para ela, você tem que fechar a boca, mas tem uma sinalização cerebral absurda, né, que gera uma compulsão alimentar, que é difícil de, na força de vontade, vencer. Mas se você trata essa base hormonal, essa base de disfunções, essa inflamação que está por baixo do processo, você vai tratando tudo por consequência, que eu sempre explico. Quando a gente trata a raiz da árvore, o tronco e os galhos vão ser tratados automaticamente, todos os ramos dessa árvore, sejam eles quais forem, cada pessoa tem uma combinação diferente. Um tem pressão alta, diabetes e triglicéridos. O outro tem gordura no fígado, ácido úrico, ferritina. Enfim, as combinações são infinitas. Não importa a combinação que a pessoa tem. Isso que é o mais importante, porque nós estamos cuidando da raiz do problema, da causa básica e primária. E tudo que essa pessoa tiver, por acaso, vai melhorar por definição, por automático. Quando você cuida bem dessa árvore, o tronco dela vai ficar bonito, os galhos, os ramos vão ficar bonitos, saudáveis, os frutos vão ficar saudáveis e bonitos. Então, você não tem que tratar cada galho isoladamente de forma ineficiente. Então, a perda de peso e de gordura corporal, principalmente, reduz esteatose e inflamação no fígado, né? E os resultados clínicos demonstram que quanto maior a perda de gordura corporal, até digo mais do que de peso em si, maior a reversão da doença hepática não alcoólica e regressão da fibrose. A gente vê aqui no gráfico, né? Então, quanto maior a perda de peso, olha só, quem perdeu menos peso teve menor redução de problema no fígado, né? Quem perdeu mais peso teve maior regressão das alterações do fígado. Então, olha como é importante fazer um tratamento geral mesmo, né? Um tratamento que leva a um emagrecimento, né? Não é possível uma pessoa com gordura no fígado melhorar a gordura no fígado sem melhorar a composição corporal dela, porque as duas coisas estão atreladas no mesmo tronco, na mesma raiz. E o que seria o tratamento? Por exemplo, uma das alimentações que pode ser feita é dieta mediterrânea, mas não vamos nos ater aos nomes. O que caracteriza a dieta mediterrânea? Uma dieta rica em gorduras boas, principalmente azeite. Então aí, para quem achava que tinha que tirar a gordura da alimentação para reduzir gordura no fígado, está enganado. O que precisa ser mais restringido na pessoa, na alimentação de uma pessoa que está com resistência insulínica e gordura no fígado, são carboidratos refinados. Não é carboidrato em geral. Carboidrato refinado. E a gordura não. As gorduras boas, elas são muito bem-vindas. Inclusive, elas vão ajudar no tratamento.
gerando saciedade, e elas não vão acumular no fígado, porque a gordura que acumula no fígado ela é derivada do carboidrato produzida pelo próprio indivíduo pela alteração hormonal de base, que é a resistência insulínica. Então, olha como é que a dieta mediterrânea aqui, ela chega até 45% de gordura. Só que não é qualquer gordura, principalmente azeite. Eu acrescentaria aqui também, né, o azeite, a gordura, a banha de porco, o óleo de coco, a manteiga, né? Então, essas gorduras naturais. Óleo vegetal, de forma alguma, né? Ele é um óleo que vai trazer problema, vai trazer oxidação, vai trazer piora do quadro, e margarina também, de forma alguma. Agora, o azeite, super bem-vindo. E aí, para quem fica contando caloria aí, tira o azeite da alimentação, porque o azeite é calórico, e aí está perdendo a chance de emagrecer de forma verdadeira e de melhorar marcadores de saúde, verdadeiramente importantes. Então, essa alimentação ela tem de 35% a 45% de gordura, 35% a 40% de carboidrato, mas carboidratos corretos, carboidratos saudáveis, tá bom? Principalmente os complexos, que são de digestão mais lenta, que não é, feito na forma de farinha, né? Enfim, não é processado. E 15% a 20% de proteína. Isso aí pode variar, tem dietas que têm mais proteína, mas o mais importante é reduzir os carboidratos refinados. Então, olha, uma alimentação rica em vegetais, frutas, mas aqui é fruta, não suco de fruta, grãos integrais, nozes e azeite. Eu até tenho um pouquinho de cuidado desse tipo de alimentação no Brasil, porque a pessoa confunde grão integral e vai lá na prateleira do supermercado e compra aquele monte de alimento integral. E muita coisa integral aí é falsamente integral. Na verdade, é carboidrato refinado que vai piorar o problema. Então, eu nem considero esses grãos integrais no dia a dia da alimentação do brasileiro. Então, a gente tem que pensar em outras combinações que eu até, essa parte eu não consideraria, não, do slide aí que vocês estão vendo. Alta proporção de ácidos graxos monoinsaturados, e eu não digo versus saturados, porque é importante o saturado também, tá? Estudos recentes mostraram que o consumo de gordura saturada ela é benéfica, o problema é a gordura trans, é a trans, pessoal. Então, aquilo que falaram para vocês sobre gordura saturada, um estudo recente já jogou por terra. Infelizmente, o pessoal fica repetindo a mesma ladainha a vida inteira. A ciência já mudou, já deu uma guinada para outra direção, mas muitas pessoas, infelizmente, não se atualizam e ficam repetindo erros do passado. Tudo bem, há 20 anos atrás, dizer que a gordura saturada era maléfica não tinha dados suficientes para dizer o contrário. Mas hoje não. A gordura saturada também é bem-vinda, tá? Então, a gordura que está na carne, a gordura que está no óleo de coco, que é também saturado, não pense que gordura saturada é só gordura animal, tá? Gordura vegetal também é saturada, do óleo de palma, enfim, do azeite, são gorduras benéficas. Agora, as monoinsaturadas também são benéficas. Então, olha que importante, alta proporção de ácidos graxos, vamos falar assim, de gorduras boas, que não sejam industrializadas, que não é óleo de girassol, não é óleo de canola, nem óleo de soja, nem óleo de milho. Evitar bebidas açucaradas e alimentos ricos em frutose. Obviamente, a gente viu o que a frutose faz com o fígado, né? Também o uso de alguns antioxidantes na própria alimentação e probióticos reduzem também a circunferência da cintura e as alterações no fígado. Por quê? Porque quando você melhora a flora intestinal, essa flora intestinal ajuda a metabolizar, melhora o seu metabolismo, melhora a produção de substâncias extremamente importantes para o organismo e ajuda no processo de desinflamação e, consequentemente, desbloqueia a ação da insulina no receptor lá, reduzindo a resistência insulínica, melhorando a ação do hormônio, fazendo com que ele volte, restaure a função original dele no receptor. O último item que eu acabei de mencionar, o microbioma intestinal. Então, por isso é tão importante a ingestão das saladas, fibras. Pessoal, salada, ela é importante. Goste você ou não goste. Não adianta a gente não consumir fibra, não consumir folhas, vegetais. Você está condenando o seu intestino a ter um microbioma péssimo. E um microbioma, que é um conjunto de micro-organismos que todo mundo tem no intestino, quando ele é ruim, ele vai levar a disfunções, inclusive obesidade e a gordura no fígado. Então você precisa alimentar as bactérias boas e não alimentar ou alimentar menos as ruins. Por isso que essas fibras dos vegetais, da salada, tempera com azeite, com sal integral. Ah, eu não sei o que é sal integral. Sal integral, pessoal, pode ser o sal do Himalaia, mas todo mundo conhece, mas pode ser o sal grosso de churrasco que você tritura mais fininho. Não é aquele sal fininho que a gente compra no saquinho. Sal grosso para churrasco. Tritura ele, bate no liquidificador e usa ele. Pode salgar a salada com ele. Para quem gosta, vinagre extremamente saudável, principalmente vinagre de maçã.
Faça um molhinho, você pode fazer um molhinho saudável, isso a Nutri ensina para vocês sempre. Fique atento, se é possível comer super bem, comer gostoso, comida boa e ter uma melhora de saúde, um emagrecimento saudável e redução de gordura no fígado. Lembra que a gordura no fígado ela é reversível até certo ponto. Se não tratado depois, ela se torna irreversível quando ela vai para um quadro mais avançado de cirrose, por exemplo. Então, essas bactérias boas vão favorecer a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o SCFA que está ali, vocês estão vendo. Né? É o Short Chain Fatty Acids, que é ácidos graxos de cadeia curta, que são bactérias que vão lá, pegam essas fibrinhas que estão ali na alface, a fibra que está na cenoura, que está na beterraba, né, que está nos legumes, transforma essa fibra num tipo de... É um tipo de gordura, um ácido graxo, que é super benéfico. Ácido graxo de cadeia curta. Né, o ácido propiônico, o ácido butírico, né, o propionato, o butirato, entre outros, que vão alimentar as células do intestino, fazer o seu intestino ficar mais saudável e, consequentemente, desinflamar o intestino. E desinflamando o intestino, desinflama o corpo inteiro. Melhora o metabolismo, inclusive, da tireoide, que muita gente fica focada só aqui na tireoide, mas boa parte do metabolismo da tireoide, 80%, se processa no fígado e nos intestinos. Então, olha como é importante a gente cuidar desses dois elementos para melhorar a função tireoidiana, mais do que simplesmente a produção de hormônio tireoidiano. Então, tem muita gente com metabolismo aí de hibernação, porque a flora intestinal está prejudicada, essa pessoa não come nunca fibra de forma alguma, não produz ácido graxo de cadeia curta, não alimenta esse intestino fica inflamado, o fígado, consequentemente, gorduroso, não ativa os hormônios tireoidianos, essa pessoa fica lá com o metabolismo no pé, mesmo usando o hormônio tireoidiano. Você faz o exame está bonito. Você olha lá, níveis de T3, T4, TSH, bonitinho. No entanto, a ação do hormônio não está acontecendo. Tudo isso melhora e reduz a inflamação e reduz a gordura no fígado, tá bom? Então, eu não vou entrar em questões de medicamentos aqui, né? Eu acho que o meu objetivo aqui, nosso, e prestem atenção sempre. O que leva ao emagrecimento saudável leva ao tratamento da gordura no fígado. Que a notícia boa é que não tem um tratamento para gordura no fígado e outro para o emagrecimento e outro para o diabetes e outro para a pressão alta. Essas doenças, elas se interpenetram, sobrepõem, elas são, como eu já expliquei para vocês, são galhos e ramos da mesma árvore. Então, se a gente trata a raiz dessa árvore, com o mesmo nível de intervenção, a gente vai melhorar todo o resto. A alimentação mais rica em gorduras boas, rica em proteínas, baixa em carboidratos refinados, açúcares simples, principalmente frutose, e com alto nível de consumo de fibra também. Sempre importante. Um grau de exercício físico, quando você está com a alimentação adequada, é bem-vindo, pode ajudar bastante. Qualquer quantidade de exercício é boa, mas lembrando, a alimentação é a base, é 80%. Se a alimentação não estiver correta, o exercício pode até disparar hormônios de estresse e prejudicar ainda mais o seu quadro. Então, lembra que o exercício ele é importante, ajuda muito, mas dentro de um quadro de alimentação correta, verdadeiramente certa. Não aquela que eles falam para vocês, corta caloria. Não é por aí, não. Sempre com orientação, sempre com acompanhamento. Lembra que resultado satisfatório num emagrecimento, na redução de gordura do fígado, ele só vem com duas coisas: conhecimento e acompanhamento. Então é preciso ter informação correta, porque senão você pega o mapa errado do caminho e vai cair no abismo, vai fazer que a alimentação, que a dieta, que deixa você morrendo de fome, deixa você cair desanimado, desenergizado, unha quebradiça, cabelo quebradiço, e não emagrece de fato. Então, eu preciso de informação para fazer uma alimentação que seja correta, melhorar a tua nutrição e não simplesmente comer menos. Isso aí é uma falácia, um equívoco muito grande. E aí você pode até agregar com exercício, que pode ser bem feito, dentro dos seus limites, né, de preferência com orientação médica, né, para que não saia fazendo exercício aí de qualquer jeito e tenha um problema. Né? Tem muita gente que sai do zero e vai lá para a esteira e corre e tem um infarto lá porque não está preparado para aquele exercício. Então, cuidado, muita atenção. E um sono de qualidade, né? Gerenciar o estresse diário que todo mundo tem. Procure gerenciar com momentos de relaxamento, contato com a natureza, fazer algo que você goste. Priorize isso na tua vida, porque tudo é uma questão de prioridade. Mas eu não tenho tempo. Não, você não está priorizando. É diferente. Quando você prioriza e coloca aquilo na tua vida como algo importante, e aquilo é sua saúde, o que pode ser mais valioso para você do que sua saúde? O que pode estar na frente disso?
procure gerenciar esse estresse, faça uma meditação à noite, 10 minutinhos ou 5 minutinhos que seja, que você vai ali, pega um aplicativo de meditação que hoje todo mundo tem no celular, vai lá na loja de aplicativo, baixa um aplicativo de meditação, te guia, fecha os olhos, relaxa, deixa o aplicativo te guiar. 5, 10 minutos que você fizer aí todo dia, o que é 5, 10 minutos do seu dia? Vai melhorar demais o equilíbrio do seu cortisol. E durma bem, procura dormir bem, né? De preferência de 7 a 8 horas, de preferência à noite. É claro que tem pessoas que têm trabalho em turnos, isso não é possível, a gente faz o que é possível, né? Mas para quem não trabalha em turno, não tem desculpa. Durma à noite, tá? E de 7 a 8 horas. Evite álcool, obviamente. Já falei para vocês que o álcool é outra causa importante de gordura no fígado. E o cigarro, que vai fazer o seu corpo ficar oxidado, né? Estresse oxidativo inflamado e vai trazer problemas gravíssimos. E aí, se for necessário, né, com a prescrição de um médico, considerar o uso de probióticos e prebióticos, que são tanto as bactérias que você pode ingerir diretamente, né, do bem, quanto alimento para essas bactérias. Sempre com orientação de especialista aí, né, importante. Então, fiquem atentos. A doença hepática não alcoólica, a esteatose hepática, ela é prevalente, é sério, no entanto, ela é reversível, com intervenção no momento certo. Se não for feita a intervenção, a esteatose leve vira esteatose moderada, a esteatose moderada vira esteatose grave, que vira esteatohepatite e, por fim, cirrose hepática, e cirrose não tem mais reversão. A resistência insulínica e a frutose são motores fundamentais da doença, que são, não por coincidência, também atreladas à obesidade e às doenças agregadas aí, né? Que a gente sabe que são inúmeras, né? Como eu já falei para vocês, pressão alta, diabetes e pré-diabetes, né? Então, as mudanças na alimentação superam qualquer medicamento isolado. Então, para aqueles que acreditam que é só tomar um comprimido que resolve, não é. É claro, se você está fazendo algum tratamento que o teu médico prescreveu, continue fazendo e continue fazendo acompanhamento médico para que ele possa monitorar. Mas se você ficar só no comprimido e não agir na causa, na raiz do problema, você vai ficar cada vez mais dependente de medicação, tendo piores resultados e cada vez usando mais remédio, com mais efeitos colaterais que fazem você usar mais outros remédios, e aí você vai encher a mão de remédio, e isso não significa que você vai melhorar a tua saúde. É o contrário. Quanto mais remédio a gente toma, menos saudável a gente fica. Tem que usar o que é prescrito, obviamente, não vai parar de tomar os remédios no peito, vamos dizer assim, no peito e na raça, né? Não é assim, você só pode ter esses medicamentos reduzidos ou mesmo suspensos com a orientação do seu médico. Mas, se você fizer tudo certinho, naturalmente as doenças vão regredir, a sua necessidade de medicação vai diminuir, porque você vai estar tratando agora a causa e não só a consequência. O medicamento, via de regra, ele trata a consequência, e tudo bem, às vezes é necessário tratar a consequência. Eu costumo comparar que é a mesma coisa de uma pessoa com pneumonia. Então, a pneumonia gera, muitas vezes, um quadro de febre. E a gente trata a febre. Mas a gente sabe que se a gente ficar tratando só a febre, a pneumonia não vai melhorar. Eu preciso dar antibiótico para tratar a pneumonia, né? Que é a causa do problema mesmo, que é a infecção. Então, eu posso tratar a febre? Posso e devo. Muitas vezes é necessário. Mas, se eu ficar só no tratamento da febre, a pneumonia vai piorar e aí a coisa vai ficar complicada. Então, aqui é a mesma coisa. Se você fica só tratando a consequência com um comprimidinho, você não vai sair do lugar. Você vai piorar cada vez mais e aí você não sai do lugar. Então, mudança de estilo de vida, alimentação correta, com orientação certa, vai superar qualquer medicamento isoladamente, não tenha dúvida. E aí sempre ter uma abordagem integrada, que é o que a gente faz aqui, integrando os conhecimentos da endocrinologia, da metabologia, da nutrologia, né? Eu sou endocrinologista e nutrólogo com título da Sociedade Médica, né? A Nutri Marcela Ávila, ela tem o título de especialização em endocrinologia e metabologia também, e entre outros títulos que ela tem. Então, nós temos condição, né, de indicar para vocês aí as informações importantes. Sempre façam uma abordagem que integre esses conhecimentos. Não uma abordagem que simplesmente faça uma restrição calórica. Você tem que comer menos, tem que tirar caloria, mas não está considerando os hormônios, que está aí na endocrinologia, não está considerando vitaminas e minerais, os nutrientes, que está na nutrologia, e a interação entre eles, que é isso que verdadeiramente leva ao emagrecimento.